Olá, esta é a questão 13 e a questão 14 que tem a ver com a interpretação do texto, logicamente um texto científico que tem a ver com ciência, conhecimentos de ciência, tá? Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo do canal para as pessoas interessadas nos temas da ETEC de matemática e ciências, tá bom? Então aí vamos para a questão. A questão tem um texto para responder as questões 13 e 14, envolvendo os temas de ciência. Uma das importâncias dos oceanos está no sequestro do carbono, que ocorre na forma natural quando o carbono é capturado a partir da absorção do CO2. O CO2 é o que a gente chama de dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, também aí numa forma popular, tá? E aí essa absorção pode ser feita por um processo de física, tá? E aí tem o texto aqui para a gente ler. Devido à circulação das águas oceânicas causada pela diferença da densidade entre as massas de água, essa circulação é relacionada pela alteração da densidade de uma massa de água por causa do seu aquecimento e resfriamento, mudança de temperatura, não é isso? E dos processos de evaporação, de precipitação, chuva e neve, da influência de descarga fluvial e a formação de gelo na superfície do oceano, que alteram a salinidade da água. Essa movimentação é predominantemente no oceano profundo, ou seja, nas águas profundas, e não transforma somente a água, mas também o calor, o sal, o oxigênio, o dióxido de carbono, que é o CO2 que está lá em cima, nutrientes e outras propriedades. Bom, vou fazer o seguinte, vou ver aqui as alternativas que tem a ver com a questão 13, depois a gente volta no texto lá. Então, sobre o processo de absorção física, tá? Que está falando desse texto que eu acabei de ler, de sequestro do carbono, é correto afirmar que ocorre predominantemente, aí tem lá as alternativas, nós vamos ler as alternativas e ver se isso está de acordo com o texto. Alternativa A, próximo à costa, devido ao aumento de temperatura que ocorre nas águas rasas. Então, falou aqui, né, que o processo é feito nas águas profundas lá, né? Então tá falando aqui, ó, no oceano profundo. Então não é nas costas, a costa do oceano que é próximo das águas rasas lá, tá? Então esta alternativa está errada. Bom, alternativa B. Em águas profundas, devido à circulação da água que promove o transporte de nutrientes pelo oceano. Bom, a gente vai perceber que tem uma parte dessa afirmativa aqui, tá vendo? Ele fala dos nutrientes e tal, e fala das outras propriedades. Então tá meio incompleto. Vamos ver se tem outra alternativa que está mais dentro do texto. Vamos analisar aqui, ó. A outra C, próxima à costa, devido às alterações da salinidade da água resultantes do grande volume de precipitações. Bom, já está falando que está errado porque ele falou que é em águas profundas que ocorre a absorção física, né? Em águas profundas, devido à alteração da densidade promovida pela variação da temperatura e de salinidade da água. Bom, essa daqui a gente vai encontrar mais coisas do texto. Ó, ele fala da parte aqui do aquecimento e resfriamento, que isso é alteração da temperatura. Fala da densidade da água, tá vendo? Da densidade que vai causar a temperatura. E fala também da salinidade da água, que ocorre em oceano profundo e águas profundas. Então essa daqui ela está mais completa, tá, do que esta alternativa B. E vamos ver. Aí talvez tenha mais coisas. Então aí ela fala em águas profundas devido à circulação da água junto às outras substâncias como
NaCl, que isso aí é o que a gente conhece como o sal, né? É a fórmula química aqui do sal. O2 é o oxigênio, o CO2 dióxido de carbono e o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Tá? E a única coisa que tem aqui, ele fala da temperatura constante, ó. E lá a gente viu na parte do texto que é causado pelo aquecimento e resfriamento, ou seja, tem uma mudança de temperatura, não é temperatura constante. Então essa daqui é incorreta e a dúvida nessas duas aqui, mas a que está mais próximo do que está no texto é a alternativa D, tem mais informações lá, então a alternativa D que é a correta. Bom, agora a próxima questão, a questão 14, tem a ver com a parte biológica da absorção, né, do sequestro do carbono aí. E aí vai falar o seguinte, ó, em que o fitoplâncton retira o CO2, o dióxido de carbono da água, do oceano, para realizar o processo de fotossíntese, certo? Que é a produção do próprio alimento. Alguns animais marinhos convertem o bicarbonato, formando reação do CO2, dióxido de carbono, com a água, em carbonato de cálcio, o CaCO3, presente nas conchas e nos recifes dos corais. Bom, então a parte biológica, agora vamos ver lá na questão 14. Ó. Ele diz o seguinte, ó. No processo de absorção biológico, o sequestro do carbono A. Aí tem a alternativa A. A retirada do dióxido de carbono, né, o CO2, da água pelo fitoplâncton, então vamos ver ali se está acontecendo isso, por meio da fotossíntese, formando glicose. A parte do texto não fala, né, de glicose, mas a gente vê aqui que tem essa parte aqui, ó, o fitoplâncton retira o dióxido de carbono, CO2, do oceano pelo processo de fotossíntese. Então essa parte está próxima, então pode ser que seja essa aqui. Vamos ver as outras aqui para ver se tem algumas outras coisas. Os animais marinhos convertem o carbonato de cálcio em bicarbonato, formando conchas. Bom, olhando aqui no texto, a gente vê, ó, converte bicarbonato só, né? Não tem o carbonato de cálcio. Então, essa daqui está errada. A formação de recifes de corais devido à alteração da salinidade presente no cloreto de sódio. Bom, se a gente olhar aqui, né, não fala nada sobre salinidade aqui, fala no processo físico que fala sobre salinidade da água, né? Então, essa daqui ela está incorreta também. O transporte dos nutrientes do zooplâncton a fim de realizar a fotossíntese e construir conchas. Bom, não fala em zooplâncton aqui, ó, ele fala de fitoplâncton, tá vendo? Então não tem a ver com esse processo biológico. E aí a preservação da salinidade da água devido à formação de gelo, a ebulição e a precipitação da descarga fluvial. Tem um pouquinho disso no texto, mas ele está falando da parte física, tá vendo? A influência aqui, ó, a descarga fluvial tá aqui, tá vendo? Formação de gelo da água na superfície do oceano e da salinidade que a gente já viu nas questões anteriores. Tem também lá a precipitação e tal, só não tem a ebulição, tá escrito evaporação, né? Então talvez a gente já eliminaria por isso, mas a questão 14 está falando da parte biológica, então não tem sobre isso aí, tá bom? Então a alternativa correta para esta questão é a alternativa A, tá? Que é a retirada do dióxido de carbono, CO2, da água pelo fitoplâncton por meio da fotossíntese. Só essa parte que não tinha, formando glicose, mas está dentro do texto esse pedaço aí, tá bom? Então é isso, um abraço a todos, até!